Olá, bem-vindo ao canal TPM. O vídeo de hoje será sobre o livro Torturado e as relações de poder e herança presentes nele. Também queremos fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida e as coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Torturado é um romance escrito pelo autor Itamar Vieira Júnior, que é vencedor do Prêmio Jabuti. Caso você não conheça, o Prêmio Jabuti é a maior premiação da literatura brasileira. A história se passa em um povoado chamado Água Negra, que é baseado em comunidades rurais no interior da Bahia. Em Água Negra, a vida das pessoas está completamente relacionada com a terra e com o trabalho delas. A narrativa é desenvolvida em 3 partes: Fio de Corte, Torturado e Rio de Sangue, e cada uma dessas partes é narrada por uma personagem diferente. Isso permite que nós vejamos uma mesma situação por mais de uma perspectiva, de uma forma mais ampla. A obra ela se inicia com um acidente que te marca profundamente e que muda completamente a vida das personagens da história. Ao longo da obra, acompanhamos principalmente 2 personagens, Bibiana e Belonise. Elas são as vítimas do acidente e também são as narradoras das 2 primeiras partes. E é através da perspectiva delas que nós conseguimos compreender como que a luta pela terra e a memória de seus antepassados é uma coisa muito presente e muito importante na vida de todos ali. Hoje, nós iremos abordar a obra sem dar muitos spoilers, pois é muito importante que você que está vendo esse vídeo também leia. E caso você já tenha lido, você permaneça aqui para conseguir fazer uma reflexão. A partir de agora, você vai ver um aprofundamento maior, em que eu estarei na companhia de outros colegas do canal. No livro, a relação de poder é abordada por meio das condições precárias a que os moradores de Água Negra são submetidos, sem direito sobre as terras onde vivem e sem direito de plantio próprio, sendo evidenciado pelas casas de barro, que podem ser facilmente destruídas sem deixar marcas de que alguém realmente morou ali, e tomada das hortaliças produzidas, quando há baixa safra na região. Isso acaba resultando numa luta pelos direitos dos moradores que vêm sendo negados aos mesmos, sob a liderança de uma figura que se dá conta da pressão sofrida, conscientiza os demais, mas isso também acaba por fomentar uma oposição dos mais velhos, que acreditam que a família Peixoto, dona da terra, está na verdade fazendo um favor aos moradores, deixando eles morarem lá. E um trecho muito marcante do livro, que exalta essa ideia, ocorre na parte do Torturado, onde é dito: um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Por que a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona? Por que não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão, se dali retirávamos nosso sustento? O autor, ele também foi muito inteligente, pois ele utiliza de uma metáfora para conseguir demonstrar como o acidente altera completamente a vida das personagens, mas como no nosso cotidiano, muitos grupos de minorias também não têm o seu direito de fala e não conseguem possuir a sua voz ouvida ao tentar conquistar seus direitos. Bom, no Brasil atual, a desigualdade continua presente de forma muito parecida com o que acontece em Água Negra. A terra e a moradia permanecem concentradas nas mãos de quem já possui condições econômicas, enquanto comunidades vulneráveis, principalmente negras, seguem com seus direitos negados e em situação de exclusão. Essa concentração de poder econômico e social mantém uma hierarquia que dificulta o acesso a bens essenciais, reforçando uma desigualdade histórica que começou na escravidão e se perpetua até hoje. No livro, isso aparece de forma clara quando uma personagem percebe que mesmo após gerações vivendo e trabalhando naquelas terras, não tinham nenhum direito legal sobre elas, estando sempre à mercê dos chamados donos. E o trecho específico foi o que o Murilo falou a respeito da conversa entre o Zezé e o pai dele. Ele evidencia a falta de reconhecimento e de pertencimento, que também está presente na realidade de muitas comunidades quilombolas e trabalhadores rurais no Brasil. Que ainda hoje lutam pela regularização de suas terras e pelo direito de permanecer nelas. Sobre isso também, o próprio autor Itamar Vieira Júnior afirmou em uma entrevista ao El País, abre aspas, tudo em Torturado é presente no mundo rural do Brasil. Há pessoas em condições análogas à escravidão, fecha aspas. E essa fala
mostra que a obra não é apenas uma narrativa ficcional, mas um espelho de problemas que ainda persistem em nosso país. E assim, o livro Torturado nos faz perceber como o passado da escravidão, a concentração de terras e a exclusão social ainda moldam a vida de milhares de pessoas. Ao relacionar a ficção com a realidade, o livro denuncia a permanência dessas desigualdades e nos convida a refletir sobre como elas continuam a marcar profundamente a sociedade brasileira. Com isso, podemos concluir que a importância do livro está em resgatar a herança da escravidão e em evidenciar o quanto é difícil viver sobre a desigualdade e o preconceito que dela derivam. Como citado pelo Murilo, o texto expõe justamente esse questionamento. Mesmo sendo nascido, criado e tendo cuidado da terra, o personagem não possui nenhum poder sobre ela. A obra também nos leva a refletir sobre esse sistema natalidade, uma vez que tais situações ainda acontecem, principalmente no setor rural, mesmo que de forma indireta. Como Kimani citou, o próprio autor afirma em uma entrevista que o Brasil tem um problema, um passado mal resolvido, fazendo com que os descendentes de negros indígenas ainda sofrem até hoje com a perda das posses de seus ancestrais. Por isso, recomendamos que a leitura do livro seja feita de forma crítica, a fim de ampliar a compreensão sobre essas questões históricas que permanecem presentes em nossa sociedade. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de dar um tapão no joinha. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque no próximo vídeo vai ser sobre a obra brasileira Os Miseráveis e vamos fazer uma reflexão também. Um beijão da TPM!